Fala, fiel, canal Fanático Bicolor. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Esse é o canal da fiel torcida do Papão. Pessoal, queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Importante, aperta o sininho das notificações para vocês sempre receberem os nossos vídeos. Clica no gostei, pessoal, para dar uma força para o vídeo viralizar. Quem quiser, puder ajudar a gente no Pix, a gente agradece de montão. E pessoal, vamos lá. Tá chegando em 3 mil inscritos, tá? Então, como vai funcionar a questão da camisa? Nós vamos sortear. Para as pessoas que se inscreveram, até atingir os 3 mil inscritos, você vai na bio do YouTube, tem um link para você entrar no nosso Instagram, tá certo? E aí você vai ficar acompanhando, tá ok? Quando atingir os 3 mil inscritos, a gente vai colocar um outro link no Stories do Instagram para você fazer o quê? Para você fazer o cadastro e acompanhar o sorteio da camisa. Tá certo, pessoal? Importante, vai lá no nosso Instagram, vocês que já estão inscritos, aproveita e te inscreve no nosso Instagram, tá ok? Bruno, Fanático Bicolor. Bruno Antunes, Fanático Bicolor. Tá ok, pessoal? Mas olha, se inscrevam no Instagram também, vai passar dos 3 mil e a gente vai continuar fazendo muitas promoções aqui no nosso canal, tá bom? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Esse vídeo especificamente eu quero analisar o Alberto Maia, que é o chefe lá, o presidente, o diretor do comitê, que ele chama de comitê de futebol, comissão de futebol. Ele já informou em algumas entrevistas e de informações que a gente tem que o Paysandu tem 16 jogadores com contrato até o ano que vem. E que eles vão avaliar caso a caso para ver quem fica no Paysandu. Então, nesse vídeo aqui, eu vou fazer a minha análise. Dos que eu não falar aqui, pessoal, dos que eu não falar aqui, eu não quero nem que fique. Tá certo? Se eu não falei aqui, eu nem negocio, nem para mim, não deveria nem ficar. Minha opinião. Tá certo? Não tem mais o que avaliar desses caras. Tá bom? Tipo, Carlos Eduardo, para mim o Wendel Júnior, para mim João Marcos, não vou nem falar desses caras. Eu vou falar dos jogadores que têm contrato com o Paysandu, tá? Pelo menos a informação que a gente tem é que eles têm contrato e que podem ou não ficar dependendo dessa análise aí, tá certo? Então vamos fazer essa análise aí. Bom, o Matheus Nogueira, pessoal, ele tem contrato até 2028. É uma questão que eu sempre falo aqui nos nossos vídeos, que a gente nunca teve muita sorte para goleiro, pessoal. Isso é histórico no Paysandu. Na história do Paysandu, nós tivemos pouquíssimos goleiros de grande qualidade. Quando eu falo grande qualidade, falo goleiros muito bons mesmo. Me lembro do Alexandre Fávaro na Série A em 2000. Me lembro do Marcão na Copa dos Campeões em 2001. Eu lembro do Luiz Carlos, em 91, quando ganhamos o primeiro título brasileiro. Eu acho que eu reputo o último grande goleiro do Paysandu, o Emerson. O Emerson era um bom goleiro também. Ele estava em 2018, se eu não estou enganado, 2017, era o Emerson, goleiro do Paysandu. Reputo o último bom goleiro do Paysandu. De lá para cá, pessoal, a gente tem sofrido com a questão de goleiros. Então, assim, o Matheus Nogueira, ele é muito inseguro. Ele rebate muita bola, principalmente para frente da área. Para frente da área ele rebate muita bola, né? No pé do atacante, sem contar que ele não é aquele goleiro de fazer as defesas que a gente considera um excelente goleiro, que são as defesas impossíveis, né? Ele dá muita bobeira, ele pega muito gol de falta. Então eu acho que, sinceramente, o Matheus Nogueira não é jogador, goleiro para o Paysandu, mas na falta de um goleiro confiável, a gente infelizmente vai ter que manter ele. O contrato dele é até 2028, né? Então não dá para começar tudo do zero. Então eu consideraria o Matheus Nogueira um reserva. Não é meu titular, Matheus Nogueira, tá? Alguns poucos jogos ele ajudou e tudo, mas principalmente ultimamente que ele tem rebatido de bola pro
oferecendo o rebote para o atacante adversário, e não é de hoje isso. Não é de hoje. Matheus Nogueira começou no Paysandu muito bem. Há um ano e meio, 2 anos atrás, muito bem mesmo. E depois começou a ter umas falhas, começou a desconfiar, a gente começou a desconfiar dele, e depois, sinceramente, ele até tomou o lugar do Gabriel Mesquita, muito mais porque o Márcio Fernandes tinha confiança nele. E aí eu já vou falar do Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita tendo contrato, eu prefiro na titularidade do Gabriel Mesquita. Ficaria com o Gabriel Mesquita também, por quê? Porque eles são 2 goleiros irregulares, e o Gabriel Mesquita eu considero ele de regular para bom. Eu acho ele mais goleiro que o Matheus Nogueira. Só, pessoal, minha opinião. Se você discordar, pode fazer comentário sem problema nenhum. Isso aqui é minha opinião, tá certo? O Gabriel Mesquita, ele é um goleiro, ele é mais confiável, ele pega bolas mais difíceis, tá? Ele sofre menos gols, pega menos falhas, apesar de ele ter falhado em alguns jogos. E eu não vejo o Gabriel Mesquita rebater para frente. Não lembro. Ele rebate para o lado. Não lembro do Gabriel Mesquita ter rebatido para frente. O Matheus Nogueira entrou no gol do Paysandu muito porque ele era o goleiro de confiança do Márcio Fernandes. Tá? Então eu manteria o Gabriel Mesquita, só que eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, pessoal. Também não seria meu titular. Também não seria meu titular. O Paysandu tem que ter 3 goleiros no elenco. Todo time tem que ter 3 goleiros no elenco, né? Então eu manteria o Gabriel Mesquita, mas eu contrataria um goleiro para ser titular do Paysandu. Eu contrataria um goleiro de maior qualidade para o Paysandu, tá certo? Não é possível que a gente não consiga contratar um goleiro de maior qualidade para o Paysandu. A gente vê, poxa, todo time que vem aqui jogar contra a gente, na Curuzu, no Mangueirão, todo time que vem jogar contra a gente, o cara tem um goleiro bom. É difícil a gente ver no outro time um goleiro que é frangueiro, que falha muito, mas é uma coisa que é uma cábula que a gente tem, é um problema que a gente tem histórico na questão do gol. Então, entenda o que eu vou falar. Manteria o Gabriel Mesquita para mim como segundo goleiro. Para mim, o Matheus Nogueira seria terceiro goleiro e eu contrataria um goleiro titular para o Paysandu, tá? Edilson. O Edilson tem contrato, se eu não estou enganado, até final de 26, 27. Pessoal, o Edilson, ele tem altos e baixos. Ele não é aquele excelente lateral direito, mas ele é um lateral esforçado, é voluntarioso, é um lateral que tem um preparo físico até bom. Só que ele peca muito na qualidade técnica, às vezes, que ele não sabe dar aquele último passe, que seria justamente um cruzamento para o centroavante cabecear, aquele passe que vai na linha de fundo e toca para trás, para o jogador encostar a bola para o gol. O Edilson tem essa deficiência, ele tem muita facilidade de chegar na linha de fundo e fazer a ultrapassagem, mas ele peca no último passe. E é um jogador muito voluntarioso. Eu penso que para a Série C ele seria um jogador que seria bom, mas contrataria também um lateral direito para a vaga do Edilson. Deixaria o Edilson como um bom reserva, tá? Contrataria também um lateral direito para o lugar do Edilson, tá certo? O Edilson manteria também nessa condição, tá ok? Não penso no Edilson como titular para a Série C, a não ser que a gente não consiga, nossa situação financeira está gravíssima, a não ser que a gente não consiga contratar um lateral direito de qualidade que possa tomar a vaga do Edilson, tá? Brian Borges. Brian Borges tem contrato com o Paysandu também, segundo informações. Pessoal, é assim, o Brian é aquele coringa, né? Ele pode jogar na lateral esquerda, ele pode jogar na lateral direita, ele pode jogar no meio, principalmente um pouco mais avançado, ele tem um pouco de qualidade técnica. Só que o Brian Borges, pessoal, é aquele jogador que ele pode fazer uma partida muito boa e no outro jogo ninguém vê ele. Ele não tem uma regularidade. Tanto é que ele alterna titularidade e reserva, né? Então ele não é aquele jogador, porque pela qualidade técnica que o Brian Borges tem, que é até boa, ele facilmente seria um jogador para ser titular do Paysandu. Mas ele não mantém, ele não tem constância. O que me passa muito do Brian Borges é que ele é aquele jogador limitado fisicamente.
E também ele tá sofrendo muito com contusões. Ele está sofrendo muito com contusões, tá certo? O Brian, ele não é aquele jogador, e eu queria que fosse, porque eu penso que o DNA do Paysandu é do jogador que tem raça, é do jogador que tem, primeiro, o sangue nos olhos, a vontade. E o Brian é aquele jogador que tem uma certa qualidade técnica, e ele confia nisso, e parece que falta esse sangue, entendeu? Porque ele é aquele lateral, parece tímido. Tem horas que ele vai, tem horas que ele não sobe, tem jogo que ele se esconde, tem jogo que ele não aparece, e tem jogo que ele joga pra caramba. Então ele é um jogador que as atuações dele são atuações irregulares. Mas a gente vai para uma Série C, pessoal. A gente vai para uma Série C. Então cai na mesma situação que eu falei de alguns outros aí que eu estou falando. O Brian, como é um jogador de um coringa, um certo coringa, pode ser utilizado em diversas posições, ele pode ser útil sim numa Série C. Ele pode ser útil principalmente nessa situação de se machucou um lateral direito, se machucou um lateral esquerdo, pegou o terceiro amarelo, o volante, pegou o terceiro amarelo, o meio campista que não tem ninguém para colocar, a gente pode compor com o Brian ali. Para compor grupo, a gente não tem toda essa grana, dá para manter também o Brian Borges. Tá certo? Vocês estão vendo que de uns aqui eu não vou nem falar, dos que eu não vou falar eu nem converso. Eu nem levo adiante a conversa. Desses que eu estou falando, eu estou levando a possibilidade de manter, muito pela nossa condição financeira de não poder contratar todo um time. Então já falei 4 poderiam ficar. Os 2 goleiros, o Edilson e o Brian. Tá certo? O Heverson, eu não sei, eu teria que ver a situação do Heverson, não sei se ele tem contrato ou não. O Heverson, vamos lá pessoal, para mim ele seria aquele lateral esquerdo também reserva de Série C. O Heverson, ele teve partidas também que ele jogou muito bem, mas teve partidas que ele sumiu. Eu vejo muito essa timidez também no Heverson. Eu acho que ele é um lateral, e tem até o biotipo do lateral esquerdo. Ele é um lateral esquerdo baixinho, tem um físico, ele é magro, então ele poderia muito ir ao fundo, voltar. Mas assim, tem jogos realmente que ele faz, ele tem uma facilidade, e eu admito isso, que ele acertou alguns cruzamentos que foram gols. No jogo contra o Coritiba lá, ele deu 2 cruzamentos na cabeça do Diogo Oliveira. No jogo contra a Ferroviária, ele deu um cruzamento na cabeça do Thiago Heleno. Então ele sabe, quando ele quer, como diz o outro, eu sei que ele quer toda vez, mas a gente fala modo de falar, ele coloca a bola na cabeça do cara. Às vezes ele acerta isso. Então eu acho que seria um bom reserva também para a Série C o Heverson, manteria o Heverson, tá? Caso veja a situação dele de contrato. Contrataria um lateral esquerdo titular para mim, pro lugar do Heverson. Contrataria um lateral esquerdo titular pro lugar do Heverson, tá bom? Vilela tem contrato. Ficou naquela situação de renovar, não renovar, renovar, não renovar. A última informação que a gente soube é que tinha contrato. O Paysandu não renovou com ele. E o Vilela, pessoal. Assim, eu estava até comentando com um amigo meu, a gente está tão carente de meio campista, que eu vou falar uma coisa para vocês, o Vilela não é craque. Longe de ser um Wanderson, muito longe de ser um Wanderson, muito longe de ser um Sandro Goiano, que jogou nos anos 2000, muito longe. Mas ele, na nossa carência, na nossa deficiência de meio campo, ele fazia o feijão com arroz. Muito brioso, muito lutador, muito combativo, pouco errava. Então, o Vilela, sendo aquele jogador nota 6, 6,5, serviu muito pra gente, porque o restante do nosso meio campo não existiu. Então a gente tem que manter o Vilela para uma Série C. Por quê? Porque ele é um jogador e tal, fez uma cirurgia, né? Todo mundo sabe, teve uma lesão séria, fez uma cirurgia, só que ele só vai voltar em maio. Quando ele voltar, porque é 9 meses a recuperação dele, quando ele voltar, ele já vai pegar até a Série C em andamento, né? Mas eu manteria o Vilela assim. O Matheus Vargas, vocês estão lembrados do Matheus Vargas, o meio campista? Também sofreu uma lesão no jogo contra o Amazonas, ainda na primeira fase, no primeiro turno. Eu manteria o Matheus Vargas porque ele é um jogador de certa qualidade para o meio campo, tá? Manteria ele e veria também uma questão de cirurgia, também vai ficar 8, 9 meses.
Então ele não volta agora, mas o Matheus Vargas ele se operou antes do Vilela, então talvez ele volte lá para março, talvez no máximo em abril, quando começa a Série C. Agora, pessoal, os outros eu sinceramente não vejo nenhum que possa continuar. Muitas pessoas falam do Marlon. Eu vou dar minha opinião aqui. O Marlon, para mim, ele foi... Pelo que a gente esperava do Marlon, para mim ele foi uma certa decepção. Porque há alguns anos atrás o Marlon era até nosso destaque, até nossa válvula de escape, era o nosso jogador que fazia muitos gols. E impressionantemente esse ano o Marlon foi muito irregular, mas assim, quando eu falo irregular, que ele jogou quase todos os jogos ruins e pouquíssimos bons. Ele até joga um repá muito bom, ele joga mais um jogo contra a Ferroviária, na Curuzu também, que ele faz até um gol, mas de resto não lembro de atuações boas do Marlon. Então assim, se fizerem a restrição do Marlon, não vou sentir falta, tá? Não acho que é aquele jogador que é essencial. Se ficar também, seria como se fosse mais uma chance, né? Mas assim, ele teve um ano todo para mostrar a qualidade e não conseguiu, né? Então o Marlon seria uma questão de se avaliar. Para mim, 50%, 50%. Se for dar mais uma chance para ele ter mais um ano de chance, vale a pena? Não sei. Mas se o Marlon sair, para mim, sinceramente, não faria falta. Tá certo? De resto, pessoal, pode mandar embora. O Diogo Oliveira não tem contrato, ele tinha uma cláusula contratual, se eu não estou enganado, que se o Paysandu subisse, ele teria uma renovação automática, então ele não tem contrato, se machucou muito, tá? O Garcês foi embora, todos os outros jogadores, pessoal, o Thaleson foi embora, Maurício Antônio acertou com o Guarani, foi confirmado, então, todos os outros jogadores, eu queria que ficasse, muita gente até... Eu queria que ficasse no vídeo também. Pouco provável que o Novígio fique. Não sei agora se o Márcio Fernandes saindo, se eles podem reavaliar a situação do Novígio, né? Mas é isso. O que eu vejo que pode ficar no Paysandu dos 16 são esses jogadores. E olhe lá. E olhe lá. Ah, Bruno, se mandar o Revis embora. Eu disse que poderia ser um bom reserva para a Série C. Se mandar o Revis, não vai fazer falta. Ah, Bruno, se mandar... por exemplo, o Matheus Vargas. O Matheus Vargas é um bom jogador, mas tem que avaliar. Então, esses jogadores que eu falei para vocês é o que eu tentaria manter. Tentaria manter. Tá certo? E como se vai para uma Série C, de repente até com redução salarial. Eles estavam numa Série B e o Paysandu está com uma outra política de segurar os custos pela condição financeira nossa. Tem que ter planejamento. Tá certo? Se inscreve no canal, aperta o sino das notificações, clica no gostei, vai no Instagram lá, vai na bio do YouTube, vai lá no link. Vocês que têm os 3 mil inscritos vão logo lá, tá bom? Depois a gente vai jogar mais um link no Stories. Se inscreve no canal, aperta o sininho das notificações, clica no gostei. É nóis, papão. É nóis, fiel.